Bom, antes do doutor Beraldo, que eu quero saber em detalhes qual é a versão do Rafael. Essa versão que ele falou é a versão emotiva, emocional, mas qual é a versão oficial do advogado? Mas antes, parece que uma das notícias que saíram na mídia foi sobre os remédios para dependência química, porque, obviamente, toda pessoa que for dependente químico, que é uma doença, tem que ter um acompanhamento médico e tem que usar antidepressivos, que eu entenda. Parece que o que as pessoas estavam falando que o Rafael não estava usando, não estou dizendo nada, não estou julgando, mas é o que saiu. Vamos assistir. Notícia. Amigo diz que Rafael Ilha parou de tomar remédios e estava inquieto dias antes de ser preso. A declaração partiu de Carlos Muniz, ex-produtor do Grupo Polegar. Segundo ele, 2 dias antes de ser preso, Rafael Ilha havia parado de tomar seus remédios. Estava inquieto, ele fuma muito, sabe? Então ele ficava aqui um pouco, saía lá fora, fumava, voltava, conversava um pouco, saia aqui, ia lá, fumava, voltava, entendeu? Eu falei para ele, Rafael, você pode tomar um remédio? Ele falou, parei. A medicação é essencial para o tratamento da dependência química. Essa declaração é verdadeira, Rafael? Rafael, as pessoas aqui estão perguntando por que você parou de tomar um remédio? Você pode tomar um remédio? Ô Lu, eu parei de tomar remédio desde 2012. Desde o junho, julho, agosto, setembro de 2012. Porque eu tive um problema, né? Primeiro, os remédios começaram a me inchar. Eu tenho, depois, se você se der tempo, eu quero que pegue no camarim uma foto minha da época que eu tomava remédio para você ver como que eu tava. E eu parei de tomar remédio porque eu tive um problema quando eu me separei, né? E eu fiquei meio um pouco depressivo, tal, da minha última separação, com tudo que aconteceu, com tudo que essa pessoa também aprontou aí. Tá, mas aí parou de tomar o remédio. Não, aí eu parei de tomar o remédio porque o meu psiquiatra, inclusive, que era tio dessa pessoa, me prescreveu um remédio e eu fui trabalhar, né? Isso aí, meu chefe, né, o Luciano, os câmeras que trabalham comigo, eu fui, tomei o remédio e fui fazer uma matéria. Eu tomei o remédio e fui conversando o tempo inteiro com a equipe sobre a matéria. Na hora que eu fui gravar, eu gravei, aí o meu câmera virou pra mim e falou assim, Rafa, você tá falando mole. Aí eu falei, eu tomei meu remédio, tudo, papapá. Aí eu falei, deixa eu ver. Aí eu vi, falei assim, eu vou tentar melhorar. Aí eu falei de novo, ele falou, não adianta, você tá falando mole. Tá, mas e por que você não trocou de medicação? Eu troquei, mas ele não adiantou nada. Não adiantou nada. E você se sente sente bem? Época, e você se sente bem ótimo. Sem medicação? É que o Carlinhos é muito preocupado, assim, com esse negócio de remédio. Ok, então você não estava sem medicamento? Nada, eu tô feliz e contente, saltitante. Não, as pessoas ficam ansiosas, é normal. É normal, mas qualquer pessoa tem as suas ansiedades. Qualquer pessoa tem os seus nervosismos. Toma um remedinho para dar uma acalmada, um chá de camomila, alguns tomam antidepressivos, né? Claro. Simone Garuti. Tem uma pergunta, eu só vou voltar nessa questão que é interessante. A Rose falou o seguinte, se o Rafael já tentou o suicídio, como que a mulher dele ia dar para ele uma arma de presente? Mas isso aí foi outra situação, né? Eu tentei o suicídio, eu estava muito depressivo, eu estava muito tempo sem ver meu filho, eu estava uma sequência de coisas, né? Eu perdi um paciente que chegou falecido lá, que eu tentei socorrer, e aí foi uma série de coisas, né? Eu entrei num princípio de depressão. Mas, Rafael, a vida é assim. Eu sei, a vida é assim, a né? A vida traz um monte de problema o tempo inteiro, não é? Mas aí foi uma mundo, soma né? de coisas, sabe, Lu? Foi uma coisa atrás da outra, foram várias coisas uma atrás da outra. E no final de 2009, né, eu tive um surto mesmo, né, eu tive um surto de depressão que eu não me lembro de nada, eu lembro de flash só. Nada. Eu digo assim, sabe, doutor, Luciana? Eu acho que isso aí não tem nada a ver com o que aconteceu hoje e nunca vai ter. Ok, doutor. Eu comentei com o doutor William esse aspecto, Beraldo, José Beraldo. Na verdade, eu comentei com o William, Luciano, o seguinte, veja bem, como pode dizer que foi tráfico internacional de armas? E qual a razão de algemar a pequena Aline? A algema é medida de força, só se aplica em caso de uma reação de uma pessoa altamente portadora de periculosidade. Quer dizer, excedeu sim, nós temos respeito. Eu quero render homenagem aqui ao doutor Emerson, delegado federal, que
falou, permitiu que usasse a própria Constituição. Mas eu e o doutor William estavam lendo atentamente o processo e tenho cópia dos autos. Se a Aline fosse uma pessoa de má fé, tivesse o propósito de cometer algum crime, bastaria ela se comportar de uma forma normal, ela teria passado normalmente com aquela arma, mas quis a saga polegar. Quis o destino que obviamente ela estava com aquilo escrito na testa, né? Eu estou com uma arma no braço, né? Mas a pessoa fica assustada, nós estamos comentando, por isso que o doutor William, nesse aspecto, não era profissional. Nós colocamos nunca foi. Não era, Luciana. Nunca foi. É uma moça de bem. Luciana, eu tenho uma pergunta aqui para fazer. É tudo muito fazer. lindo, mas não pode passar com uma arma. Ele sabia, ele falou para ela, Então, gente. Luciana, Ele falou para ela. Em relação a essa questão do Rafael saber, a gente precisa deixar claro que, do ponto de vista jurídico, para que uma pessoa cometa um crime, ela precisa aderir, anuir a uma conduta criminosa em participação, como é o caso aqui. Ele está sendo acusado de ter praticado em coautoria o crime de tráfico internacional de drogas juntamente com a esposa. Mas pela narrativa que ele acabou de fazer aqui no seu palco, a gente percebe que em nenhum momento ele aderiu. Em nenhum momento ele concordou com aquela conduta. Portanto, a gente entende que ele não praticou o dolo, que é aquela vontade livre e consciente de praticar o crime. Por essa razão, a gente entende que Rafael é inocente. Tiago, Tiago, deixa eu só complementar uma coisinha. Não, a ideia não foi dele, foi dela. Né? Não, mas foi numa... Não foi, a ideia foi dela, em nenhum momento ele concordou com essa... Não houve ideia, ela foi induzida, ela foi eu acho também que é por aí. Por que eu já tinha visto? É uma forma de induzir. Por que esperaram eu sair de perto dela para fazer isso? Você entende? Mas tudo bem, eu só quero chegar num ponto. Eu tenho certeza. Não, eu só entendo. quero chegar num ponto, Lu. Eles querem vender, né? Eu só quero chegar num ponto para todo mundo pensar, tá? Para todo mundo pensar. E se eu, por acaso, não vi ela a 25 metros, 30 metros de mim? O que é, desculpa? Eu não a vi a 25 metros, 30 metros de mim sendo abordada por uma policial? E se eu fosse embora? Porque todos os policiais, os ladrões com quem eu fiquei preso... Se você fosse embora, você deixava o B.O. pra ela. Tá. E por mais que ela falasse, não, foi o meu marido, se ela fosse uma mulher desgramada... Não ia poder correr atrás dele. Já tinha passado. Já foi. Acredite, é isso, tá. né? Isso. Por que todos os policiais, pessoal que eu fiquei preso, falou assim, por que você não foi embora? Ali mesmo você já pegava... Por que você não foi embora? Porque eu amo a minha esposa. Minha esposa não é mula, minha esposa não é traficante, a minha esposa é a minha esposa. Mas tanto então que quando eu fui você balançando, deixou ela levar a arma? Porque eu não vou fazer o quê? Vou bater nela, Lu? Batia nela, pegava pelos cabelos. Não bato nem no meu cachorro, bater na minha mulher. Mas você puxava pelos cabelos, você não, tá louca. ela ia dar Ele não mim. concordou. Nós já tivemos causa. Imagina. Mandava nela, você entendeu, Tiago? Agora estamos aguardando o laudo. Antes falavam que o olha, eu não sou a favor de bater choque. em mulher, mas nesse caso, né? Eu acho que você... Mas assim, o que a gente está discutindo... Você fala a gente isso, tá você também dá uns tapas nele, tá? Não vem não. A gente está falando de arma, essa coisa toda, do Rafael entrar ou não entrar. Mas se a arma, Rafael, era uma arma para coleção, por que tinha munição também? Você coleciona munição? Não era arma para coleção, eu não tenho coleção. Não, mas então essa arma era para quê, Rafael? Não, mas arma com munição. Era para a munição, ela não a gente sabia. foi saber depois, estava no saco preto. Veio de brinde, ela não sabia. Por isso que a Aline foi levada a erro. Por isso que a Aline é a primeira inocente. Por isso que eu coloco sempre esse aspecto. Ela foi levada a erro e existe na lei... O Lordello sabe o que eu estou falando, eu sou professor de Direito Penal há 34 anos, a idade já está me alcançando. Isso eu já sei. Não, mas já está. E graças a Deus, para ter o privilégio de chegar aqui, tem que passar pela sua idade. Né? O tempo só não passa para a Luciana. O Lordello, é verdade, só para a Luciana. Ô, Lu. Né? Na verdade, eu sou que nem o Dorian Gray do Oscar ela Wilde. foi levada a erro, ela não sabia que tinha aquelas balas ali, e de início foram acusados. Tinha uma arma de choque, tinha uma arma de choque. Aquilo não é crime. O Lordello tem uma, aquilo não é crime, o Lordello usa. Pode ter uma arma de choque? Não, vamos, eu queria... O Lordello tá bravo, ele vai falar. Luciana, não, eu só queria ler o artigo 18. Leia, por favor, o artigo 18. Que é tráfico internacional de arma de fogo, Luciana. Importar ou favorecer a entrada no território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Então, o tráfico internacional de armas, ele não visa comércio. Isso diz a lei fria, se você tentar entrar com uma arma sem autorização da autoridade competente,
você vai ser preso e vai ser autuado em flagrante. Deixa eu perguntar uma coisa. É a mesma coisa você entrar com um caminhão de armas ou com uma arma? Mesma coisa. A pena estipulada a quem comete isso, é óbvio que o juiz vai estipular. Uma arma, provavelmente, é a pena mínima, 4 anos. 30 armas, o juiz provavelmente estipularia uma pena, no máximo, de 8 anos. Então, esse foi a questão. O detalhe, parece que a Aline também carregava um objeto de choque elétrico. Pode entrar com isso? Isso eu quero fazer aqui uma ressalva, que todos os meios de comunicação erraram. Todo mundo falou em arma de choque elétrico. Uma arma de choque, e não é. É um aparelho de choque que é vendido no Brasil e legalizado. E usado para é um aparelho. Aí, a arma de choque chama-se taser. E se a pessoa tentar trazer, ela vai ter problemas, não, mas aí é um também. outro problema que é contrabando. Então, em relação ao aparelho de choque, simplesmente foi apreendido e nada levado às barras da justiça. Peraí, mas o teaser, se você quiser entrar e pagar, pode entrar com o teaser? Não pode. Não proibido. Pode. É proibido. Foi aquele que matou o brasileiro lá na Austrália. É proibido. Foi. Mas aí precisa saber se ela já tinha, se ela já estava com ela. É para defesa pessoal, é permitido. O que eu quero colocar, que ninguém está tratando aqui marginais. O que eu quero colocar, que não é um casal de bandidos. O que eu quero colocar, que a Aline é uma pessoa de bem, que ela pecou sim, ela foi ingênua sim, ela pode responder pelo ato dela, quando muito, pelo artigo 16, que é a lei de armamento, que é o simples porte, e isso aplica uma pena que é uma pena alternativa, de modo que, o meu entendimento, ela merece até o perdão judicial. Ela é a primeira, ela pecou. Agora, merecia ser algemada, merecia ficar na clausura por 8 dias, merecia permanecer naquele sofrimento, no ostracismo. É isso que eu quero levantar. Ou ela pagou pela fama do ex-polegar? Não pode misturar, Beraldo. Tiago, deixa eu só falar uma coisa. O Lordelo, hoje, ele falou uma coisa muito interessante no programa lá da Sônia, no Tarde é Sua. Complicado isso, né? Por que existe uma diferença entre um e outro? O que acontece? O Lordelo falou de uma coisa muito interessante que foi básico, sabe? Ele falou assim, Rafael, essas coisas eu não sabia, tá chegando por você, chegaram informações desencontradas. Agora a gente está sabendo o que aconteceu. Mas, Rafael, chegou de todas as formas possíveis e imagináveis. Né? Todas, tudo, que eu tinha carro roubado, que o carro era isso, que o carro era aquilo. Vamos falar do que aconteceu, Rafael, porque assim, de verdade, se você não tivesse uma boa banca de advogados, se você não tivesse, você estava preso até hoje, cara, porque isso não pode. Não. Sim, senhor, Rafael. Não. Estaria preso. Não o estaria. Lordelo acabou de ler que Posso é falar uma coisa, Tiago? Vamos falar uma coisa pra você? Quem que foi preso? Fui eu. Quem que estava na sede da Polícia Federal? Você. Fui eu. Quem que conversou com o delegado? Eu. Você. Quem que conversou com os agentes da Polícia Federal? Eu. Quem está contra a lei? Você. Não, eu não Você está contra a lei. Eu não cometi nenhum crime, meu queridão. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Só uma coisinha pra você. Eu conversei com o delegado, tá? Depois, o que fez, tem ainda um show, né, que foi dado, tudo. Hoje, né, eu estava hoje muito irritado, estava cansado com algumas coisas que aconteceram, que inclusive vai deixar mais estranha ainda essa situação. Tá, não posso falar ainda que eu tenho que tomar algumas providências para garantir a minha segurança, claro, em relação a algumas coisas. Então, o que acontece? A advogada que estava lá cuidando de um outro preso falou, Rafael, nem esquenta. Falou assim, você devia ter deixado ela, certo? Já corrido aqui, qualquer advogado porta de cadeia aqui de Foz do Iguaçu faz isso. Você vai lá, isso aí não dá nada, o termo é uma coisa fantástica. Mas então o quê? Perseguição? Só que fizeram estardalhaço porque você... Não, isso aí. O advogado falou assim, qualquer advogado porta de cadeia, que você passar aqui em qualquer delegacia e pegar um na porta, tira ela. Entra com o pedido, no máximo em 72 horas, ela já está liberada após o pagamento da fiança. Fiança de no máximo 5, 10 mil reais, porque ela não tem nenhuma multa do jeito que você está dizendo. Certo? E para você também, você tem antecedente? Falei, não, eu tenho, mas já tá tudo pago. Ela foi para você menos ainda, no máximo 15 mil reais. O agente que me prendeu falou a mesma coisa, um agente da Polícia Federal, um agente da Receita Federal falou a mesma coisa, os ladrões que estavam lá falaram a mesma coisa, e no final do plantão, o delegado bateu nas minhas costas e falou, eu já aprendi coisa muito pior e sai rapidinho. O doutor William estava lá, Luciana, peraí, você está equivocado, o doutor William estava lá, e eu não gosto de ingratidão, eu sou nervoso, e não gosto de ingratidão, e não gosto de autoridade truculenta, e não sou filho de pai assustado. Eu vou mais longe ainda. Eu coloco bem. O despacho do juiz foi o seguinte,
antes de analisar a questão do flagrante, a permanência ou não, o advogado da defesa tem que falar, porque a defesa é nobre. Eu não defendo o pecado, só defendo o pecador. O doutor William correu com o peticionamento, fizemos todo o trabalho, houve uma análise perfunctória por parte do Ministério Público Federal e, inclusive, a Aline já estava pronta para ir à rua. Primeiro, porque ela não ostentava antecedentes, como de fato não ostenta. Rafael tinha antecedentes. Nós mostramos que ele já estava reabilitado, tecnicamente primário, de modo que eu agradeço o elogio, não só pela banca, mas eu digo aqui, foi um trabalho árduo, trabalho hercúleo da Vitória Monteiro, da Roseli Beraldo, do William Manajás, de toda a nossa equipe. Eu digo, nós corremos, ele foi despacho a despacho. Por quê? Porque desde o início nós acreditávamos que eles não estavam com má fé, não estavam praticando o tráfico internacional de armas. De modo que, se não houvesse o postulado defensivo, se não fosse a correria do doutor William, eles não estariam rapidamente em liberdade.